a divisão contratual feita pelo jurista Gaio, né, separando os tipos contratuais em 4 grupos: contratos reais, contratos verbais, contratos literais e contratos consensuais. Começamos então pelo grupo dos contratos reais. Os contratos reais vão receber esse nome, como vocês já conhecem, em relação à coisa, porque eles têm como característica fundamental, comum a todos os tipos contratuais que se enquadram aqui nos contratos reais, que é a entrega de uma coisa. Os contratos reais só vão se aperfeiçoar com a entrega da coisa, ou seja, eles só existem a partir do momento que a gente tem a entrega da coisa. Isso vai ficar mais claro nos nossos exemplos. O primeiro deles é o mútuo. Mútuo, um empréstimo de coisa fungível. Coisa fungível vocês já sabem o que é. E o mútuo geralmente é em dinheiro, né, que é a coisa fungível por excelência. Em Roma, a gente pode imaginar também um mútuo de cereais, de trigo, por exemplo, né, que também era utilizado como um exemplo de coisa fungível. Esse contrato existe até hoje, como vocês já podem imaginar. Então, o mútuo é um empréstimo em dinheiro, um empréstimo de coisa fungível. Ele vai ser entendido como um contrato unilateral. Tomem muito cuidado aqui com essa classificação, porque nós já vimos a classificação dos negócios jurídicos, mas não vimos a classificação dos contratos. Então, o contrato é sempre um negócio jurídico bilateral. Então, quando a gente fala aqui de contrato unilateral, obviamente nós não estamos falando de um negócio jurídico unilateral. O contrato é sempre um negócio jurídico bilateral. O que significa? Que tem 2 ou mais manifestações de vontade. Mas, como contrato, o mútuo é um contrato unilateral. Por quê? Porque ele gera obrigação só para uma das partes. Então, quando a gente fala de contrato unilateral ou bilateral, a gente está falando das obrigações das partes. Qual parte aqui? Ora, muito importante aqui um parênteses para todos vocês. Não se preocupem em decorar as características de cada um desses tipos contratuais. Vocês precisam entender como funciona cada um desses tipos contratuais. Entendendo como ele funciona, as características vão decorrer naturalmente. Então aqui o mútuo, como que vai acontecer? Ora, Caio tem dificuldades financeiras, precisa de um empréstimo de dinheiro. Ele procura o seu amigo Tício, que topa, então, emprestar 500 sesterços para ele. Como que vai funcionar isso? O Tício vai falar, olha, então eu vou te emprestar esses 500 sesterços. Até esse momento a gente não tem nenhum contrato. Por quê? Já temos o acordo de vontades? Temos sim. Acordo de vontades precisa estar presente sempre. Mas o mútuo é um contrato real. Ele precisa da entrega da coisa. Ou seja, o contrato entre Caio e Tício, aqui no nosso exemplo, só vai passar a existir no momento que Tício, de fato, entregar os 500 sesterços para Caio. Então é só a partir desse momento que a gente pode falar do contrato de mútuo. E, obviamente, então, só existe uma obrigação possível aqui. Obrigação de quem? De Caio devolver esses 500 sesterços quando foi combinado. Então, a obrigação no contrato de mútuo é só do devedor. Não existe outra obrigação possível. Então, o mútuo, contrato de um empréstimo de coisa fungível, geralmente dinheiro, ele é unilateral porque só vai gerar obrigação para uma das partes, ou seja, para o devedor, de devolver aquele dinheiro. E mais uma característica importante: o mútuo é sempre gratuito. Isso não vale para o direito moderno, mas para o direito romano, o mútuo é sempre gratuito. Por que isso? Porque ele surge desse empréstimo entre amigos. Ora, se alguém esquece o dinheiro para comprar um café, um pão de queijo, um colega empresta o dinheiro. Obviamente que a gente não vai cobrar juros hoje também, concorda? Então, essa é a origem do mútuo. Hoje em dia, a gente tem um mútuo bancário, que obviamente não é gratuito. E em Roma também era possível fazer um mútuo com juros. Mas aí a gente precisaria de 2 contratos. Precisaria do mútuo e mais do contrato da stipulatio, que a gente vai ver na aula seguinte, que é um contrato verbal. E aí nessa stipulatio se pode prometer juros. Então a gente teria um chamado mutuum cum stipulationem,
né? Ou seja, um mútuo mais uma estipulatio. Certo? Continuando, nosso próximo contrato real é o comodato. Contrato que eu já usei várias vezes como exemplo esse semestre. Tá? O comodato é um empréstimo de coisa infungível. Vejam, a gente vai mudar uma característica aqui do contrato em relação ao mútuo e vai mudar completamente a estrutura contratual. Por quê? Aqui é uma coisa infungível, que vai ser então emprestada para o comodatário, que é o devedor, por prazo determinado e uso específico. Né? Ou seja, se eu empresto um livro para alguém, eu empresto esse livro com uso específico desse livro ser lido. Não é para servir como calço de mesa, por exemplo. Eu posso emprestar um livro para fazer parte de uma vitrine de uma loja, mas continua sendo um uso específico. Aqui também é um contrato gratuito, porque se não fosse gratuito a gente estaria diante de um outro contrato, algum tipo de locação. Aqui o comodato é gratuito e ele é um contrato bilateral imperfeito. E aqui a gente viu que o mútuo é unilateral. Por que ele é um bilateral imperfeito, o comodato? Porque geralmente a gente só tem uma obrigação também. De quem? Do comodatário de devolver a coisa, sem que ela tenha sido deteriorada, que só apenas com o uso normal dela. Então essa obrigação é sempre presente. Porém, então, a gente poderia dizer que é um unilateral. Por que ele não é unilateral? Porque, eventualmente, pode surgir também obrigações para o comodante, para quem emprestou a coisa. Como que isso pode acontecer? Ora, isso vai acontecer só em casos excepcionais. Por isso que ele é um bilateral imperfeito. Apenas em casos, por exemplo, que a coisa provoque algum dano ao comodatário. Imaginem que aqui é um empréstimo de uma coisa infungível, um animal. Esse animal ficou doente, destruiu a casa do comodatário. Aí a gente vai ter aqui uma eventual obrigação também por parte do comodante. Interessante aqui também no contrato de comodato é a possibilidade do furto de uso. Furtum usus, o furto pelo uso. Como assim? Ora, se o comodatário usar essa coisa de uma forma diversa daquela do acordado, por exemplo, em vez dele ler o livro, ele usou como pé de mesa e o livro ficou totalmente destruído. Então a gente vai ter aqui o chamado furto de uso. Nosso próximo contrato real é o contrato de depósito. Depósito é um contrato muito interessante. Vocês conhecem a palavra depósito no campo contratual, no direito moderno, do chamado depósito bancário. Em Roma não tem banco, mas a gente vai ver aqui que tem uma certa semelhança. Mas o contrato de depósito comum em Roma não tem nada a ver. Por quê? Porque o depositário, que vai receber essa coisa, também de forma gratuita, vai guardar, conservar e devolver a coisa. Ou seja, ele não pode fazer nada com a coisa, ele só vai guardar. Então imaginem que eu preciso viajar e resolvo deixar minhas joias com alguém, com um amigo meu, alguém que eu confie, para guardar isso na casa dele. É um contrato de depósito. Da mesma forma, bilateral imperfeito, porque a única parte que tem obrigação aqui é o depositário, que deve guardar essa coisa, então ele não pode fazer nada com a coisa e precisa devolver. Eventualmente, o depositante pode ter algum tipo de obrigação caso essa coisa provoque algum dano para o depositário. Aqui, a questão do furto de uso é mais clara ainda. Por quê? Porque o depositário não pode usar a coisa, pura e simplesmente. Então, qualquer uso que ele fizer da coisa, ele estará cometendo esse delito do furto. Aqui, vamos fazer uma recapitulação para que vocês entendam melhor. A gente está falando aqui de contratos reais. Por que eles são contratos reais? Porque eles precisam da entrega da coisa para que esse contrato exista. Então, no mútuo, o mutuante precisa entregar o dinheiro para o mutuário,
No comodato, o comodante precisa entregar a coisa para o comodatário, que vai usar essa coisa, e no depósito, o depositante precisa entregar para o depositário, que vai ficar e vai guardar aquela coisa. Pergunta: quando a gente fala de entrega da coisa, vocês que já estudaram os direitos reais devem já se atinar e pensar: olha, entrega da coisa, tradício. O que essa tradício está transferindo nesses casos? Já aviso que não é muito simples. Tanto no depósito como no comodato, essa tradício transfere apenas a detenção. Ou seja, por quê? Não está transferindo direito de propriedade, obviamente. Concordam? Não? Ninguém depositário. E o depositário não pode nem usar coisa. Como que ele vai ser proprietário da coisa? Aqui só está transferindo detenção. Por que não é posse? Porque não tem ânimos. O comodatário e o depositário não têm ânimos para se tornar proprietário. Eles são meramente detentores da coisa. Muito interessante aqui. E em relação ao mútuo, pensem um pouquinho, quando o mutuante entrega o dinheiro para o mutuário vai pegar esse dinheiro, o que ele vai fazer? Ele vai gastar, ele vai investir, né? Ele vai ter que devolver esse dinheiro depois. Ele vai devolver esse dinheiro que ele recebeu? Obviamente que não. É uma coisa fungível. Ele vai devolver na mesma quantidade, né? E em dinheiro. Já ficou mais claro o que se transfere no mútuo? No mútuo se transfere o direito de propriedade. É a tradição de uma coisa fungível. Precisa ser transferência do direito de propriedade. Por quê? Porque senão não funciona. O mutuário precisa daquele dinheiro para usar o dinheiro. Né? Ele não pode enfiar ele numa caixa e deixar guardado isso. Aí seria um depósito, não faz sentido nenhum. Ele não vai usar aquelas notas e depois devolver as mesmas notas. Também não faz sentido nenhum. Bom, em Roma não são notas, né? Mas moedas que sejam. Então, essa entrega da coisa no mútuo transfere o direito de propriedade. No comodato transfere detenção. E no depósito também transfere detenção. Mas, repito, não precisa decorar isso. Basta entender como funciona cada um desses contratos. É essencial isso, porque funciona também para o direito moderno. Para terminar aqui o depósito, a gente tem dois tipos diversos de depósito. O depósito necessário e o depósito irregular. Aqui são situações muito peculiares. Depósito necessário vai ocorrer em casos de estado de necessidade. Ou seja, uma calamidade pública, guerra, enchente, incêndio. Depósito necessário. Por que aqui a gente tem um depósito necessário? Ora, o depositante não vai poder escolher direito quem que vai ser o depositário. Ele vai entregar com o primeiro que aceitar. Tem que aceitar? Claro que tem, que a gente está falando de um contrato. Né? Precisa do acordo de vontades. Alguém é obrigado a aceitar um depósito necessário? Ninguém é obrigado. Mas aquele que aceitar, ele vai se transformar em um depositário especial. Ele é um depositário de um depósito necessário. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que ele responde, nós vamos aprender isso nas aulas seguintes, ele responde não só por dolo, mas também por culpa. Ou seja, aumenta a responsabilidade dele. Por que o legislador romano pensou nisso? Porque, ora, ele quer privilegiar o depositante que não está tendo escolha de quem ele pode deixar a coisa, em quem ele pode fazer esse depósito. Então, ele aumenta a responsabilidade do depositário para que ele cuide melhor da coisa. Diferente é o depósito irregular. Quando a gente tem essa palavra irregular, significa que é completamente diferente. Tá? Por quê? Porque o depósito irregular é um depósito de dinheiro. Depósito de dinheiro, por isso que ele vai ser um pouquinho parecido com o depósito bancário hoje, mas não é muito parecido porque não existe banco. Então, o depósito irregular é um depósito de uma coisa fungível, depósito de dinheiro. Geralmente a título oneroso. Tem o pagamento de juros. Então, aqui também tem que transferir o direito de propriedade, porque senão também não funciona. Último contrato real, vocês já conhecem, na verdade. É o penhor, que a gente falou nas aulas passadas como um direito real de garantia. Então, o contrato real do penhor é o invólucro contratual para o direito real do penhor. Então, o conteúdo é aquele lá de um direito real de garantia, que vai, então, aqui servir para garantir uma outra relação jurídica, provavelmente um contrato como o de mútuo.
Então, nós temos 4 tipos de contratos reais: mútuo, comodato, depósito e penhor, com todas as suas características peculiares, que permanecem até hoje, para as diversas necessidades cotidianas de Roma. Todos esses 4 contratos a gente tem como elemento de aperfeiçoamento do contrato, a entrega da coisa. Sem a entrega da coisa, não temos contrato aqui. Por quê? Porque eles são contratos reais que precisam da entrega da coisa. Certo? Na próxima aula nós vamos ver os contratos verbais e os contratos literais.